Olá, ilustres amigos, as minhas calorosas saudações, apesar da distância que nos separa, e votos de que estejam todos a gozar de boa saúde, apesar da situação que vivemos com o coronavírus, o iminente perigo. Recomendo a todos vivamente que tomem as medidas profiláticas aprovadas pelas diferentes autoridades, nomeadamente pela Organização Mundial da Saúde. Nós somos a Hora dos Marques, eu sou Sérgio Godinho e para hoje trazemos um tema bastante contundente, bastante debatido noutras paragens, não por cá, infelizmente, que é o tema da representação na arbitragem. É possível haver a representação na arbitragem? Ou seja, a parte pode participar ou intervir na arbitragem por via de um representante. Esse representante pode ser, na assistência, um advogado ou pode ser um profissional de uma outra formação. Sendo advogados, é passível a intervenção de advogados numa arbitragem com sede em Angola, advogados que não sejam angolanos. Qual é o tratamento que a ordem jurídica angolana dá relativamente a esta matéria? Então é sobre isso que nós vamos falar nesses curtos 10 minutos, 12 minutos, e esperando que possa servir para dissipar algumas dúvidas. E se não forem todas, poderemos sempre voltar ao tema num outro momento, num outro formato, bastando, portanto, que vocês sugiram, como sempre temos pedido, pautas novas, sugiram temas, levantem questões, enviem para nós e-mails ou partilhem as vossas mensagens e comentários nas nossas páginas oficiais, seja no Facebook, no YouTube ou noutros canais que nós convidamos vivamente vocês a acompanharem. Ora bem, sobre esse tema, de facto, muito já se disse e muito se discutiu noutras paragens. Em Angola, nem tanto, como disse, mas é um tema candente, é um tema que se coloca porque a nossa lei de arbitragem voluntária também prevê esta figura da intervenção ou do patrocínio de terceiros, quando digo assistência de terceiros na arbitragem. E ela vem prevista no artigo 19. Diz mais ou menos o artigo 19 que a parte pode se fazer representar ou assistir por outra pessoa ou por terceiros, que sejam eles advogados ou não. Esta disposição que de facto faz com que se levante estas questões que acabei de apresentar e que se procure responder da melhor maneira. Ora, nós entendemos que a intervenção, a representação na arbitragem, ela é feita mais ou menos nos mesmos termos de que a representação no judicial ou no judiciário. Pode a parte fazer-se representar enquanto parte por um terceiro, que não seja integrante de uma corporação, tratando-se, por exemplo, de uma empresa, ou se tratando de uma pessoa singular, pode essa pessoa singular fazer-se representar por uma outra pessoa quem confere os poderes de estar nesta arbitragem, no procedimento, e agir em nome dela, seja fazendo com que, por via da representação legal, estes poderes ou esses atos, os efeitos dos atos praticados pelo representante, se vão então despoletar, se vão aplicar, se vão efetivar na esfera jurídica do representado. Isso é perfeitamente possível e quanto à representação de sociedades comerciais ou outros entes coletivos ou entes jurídicos, entendemos que de facto não se coloca muitas dúvidas nesse capítulo. A principal querela que se levanta em torno do artigo 19 da Lei de Arbitragem Voluntária é exatamente saber se essa representação a título de assistência pode ser feita por advogado ou só pode ser feita por advogado. A discussão aqui é bastante ampla e aparecem fundamentalmente duas correntes que defendem posições contrárias. Uma que defende que, de facto, com o dispositivo legal do artigo 19, quer o legislador deixar à vontade as partes para que se possam fazer representar
na arbitragem, dependendo da especialidade da questão a ser discutida, por qualquer outro profissional que não seja um advogado, que seja um engenheiro, por exemplo, se tiver a ser discutido um contrato ou a execução de um contrato de aviação civil, que a parte se faça representar com um engenheiro civil para que possa melhor esmiuçar e apresentar as suas teses e assim tentar convencer os árbitros daquela que é a posição que apresenta. Tese contrária, entende que não, que a representação como tal, não é, deve ser feita apenas por advogados, porquanto são esses os profissionais do fórum e que, na melhor das hipóteses, poderá esse profissional, carecendo desses inputs, se poder valer de exames, de peritos, de pareceres de peritos, ou ele ou o próprio tribunal, trazidos pelas partes ou ao próprio tribunal, se assim os procedimentos determinarem, de modos a, então, acautelar a parte técnica do conhecimento destas matérias relevantes para a parte no processo arbitral, ficando então com um ônus acrescido em termos financeiros por ter de contratar ou requerer o parecer de um profissional para a área ou a matéria que entende ser necessária e não já ter este mesmo profissional como seu representante ou como seu assistente na arbitragem. Outra querela que se levanta em torno disto é saber se é possível então a intervenção por advogado e porque a lei não obriga a constituição de advogados nos processos arbitrais, tal como faz para a mediação, para a conciliação, não é obrigatória a constituição de advogado, isso é uma faculdade que as partes têm de poder fazê-lo ou não. Então, se coloca aqui a questão de saber se não há essa obrigatoriedade, será que advogados que não sejam angolanos podem atuar numa arbitragem com sede em Angola e realizada em Angola? Sobre essa questão também se colocam uma série de cogitações e a doutrina vem levantando algumas posições e a nível do direito comparado também se podem encontrar várias posições tomadas a respeito desta matéria. Mas nós, o que é que entendemos sobre isso? Qual é o nosso posicionamento a respeito disso? Ora, nós entendemos o seguinte, que o patrocínio judicial ou a assistência, se quisermos, para poder estender o âmbito para as arbitragens, porque as arbitragens não são judiciais, são jurídicas, mas não judiciais. Esse patrocínio pode ser feito e deve ser feito à luz da lei angolana por advogados, porque entendemos que a interpretação desta norma não pode ser feita fora do sistema jurídico que é o nosso, que é o sistema jurídico angolano. Dito de outro modo, não pode ser feita uma interpretação ao artigo 19 da Lei da Arbitragem Voluntária, passando ou fazendo tábua rasa aos estatutos da Ordem dos Advogados, à Lei da Advocacia e ao Regulamento de Acesso à Advocacia, bem como à Lei dos Atos de Advogados. Porque é exatamente a partir daí, aliás, e chamando aqui também a colação, a Lei das Sociedades de Advogados. A partir destas leis, só pode-se ter uma visão completa sobre o sistema angolano e a forma como responde o sistema a esta questão, olhando também para esses diplomas legais. E vamos, de facto, concluir que o exercício da advocacia, seja a prática de atos próprios de advogados, em Angola só é permitida a advogados inscritos na Ordem dos Advogados com situação regular ou em situações excepcionais conforme a lei das sociedades de advogados, para advogados estrangeiros que tenham protocolos com sociedades de advogados ou advogados angolanos e que, no âmbito desses protocolos, atuem em processos em que sejam parte empresas ou clientes seus com os quais tenham uma relação anterior e que, ao abrigo do protocolo estabelecido com a Sociedade de Advogados ou o Escritório de Advogados angolano, venham a intervir. Então, só nesses casos é que a lei permite, de facto, a intervenção de advogados estrangeiros. Sendo que, no nosso entender, e respondendo à questão inicial, a representação, sempre que for para a prática de atos jurídicos, ou atos consagrados na lei como sendo atos próprios de advogados, só pode ser realizada
por advogados e não por outros profissionais. Se esta representação não envolve a prática de atos próprios de advogados, ou seja, não é uma representação no sentido de estar esse profissional no fórum arbitral para levantar questões de direitos, discutir questões de direito, produzir peças, replicar sobre essas peças e participar na audiência nos atos jurídicos que envolvem o procedimento arbitral, nós entendemos que nestes casos, sim. Mas a questão que se coloca é, no ponto de vista prático, que casos seriam esses na prática? Na verdade, quase não existiriam, porque é necessária a intervenção desses profissionais na discussão concreta de elementos ou de partes do processo que tenham que ver com conhecimento da matéria fática e que, de facto, esses profissionais são chamados nestes momentos particulares e não já no acompanhamento de todo o processo, porque para o efeito é necessário sim que sejam profissionais formados, profissionais credenciados e certificados para atuarem nestes procedimentos que são eminentemente jurídicos, embora não haja a obrigação de ser assistido por advogado. Pelo que entendemos, e para o bem das partes, que seja assim essa representação feita e somente, na nossa interpretação, por advogados nesses estritos termos. Se assim não for, então poderá sim intervir um outro profissional que não seja um advogado e poder prestar o seu trabalho em prol desta arbitragem. A intervenção de advogados estrangeiros poderá sim ser feita, mas nos termos precisos da lei, sendo aqui a lei da arbitragem voluntária associada a nível da interpretação sistemática com os estatutos da Ordem dos Advogados e também com a lei das sociedades e associações de advogados, não é? Que estabelece então essa possibilidade de intervenção de advogados estrangeiros com os limites precisos consagrados na lei. Bem, pensamos que são esses subsídios que nós podemos, nesses curtos 10, 12 minutos, apresentar. Esperamos que sirvam para alguma coisa. Apresentem-nos as vossas sugestões, reiteramos aqui, apresentem-nos as vossas dúvidas, apresentem-nos os vossos questionamentos, para que possamos refletir juntos e melhorar e engrandecer aquela que é para nós muito cara e muito desejável, aumento da cultura arbitral em Angola. Bem-vindos àqueles que são novos e acompanham a nossa página, e muito obrigado àqueles que já o fazem há algum tempo, continuem fazendo, e porque entendemos que é dessa forma que vamos fomentar e divulgar massivamente todos os MERCs, que são os métodos adequados de resolução de conflitos. Muito obrigado e até a próxima.